É só mesmo é só entender mesmo os critérios de classificação. São muito facinhos, são bem intuitivos, assim, tipo, bem facinhos mesmo. São questões que caem e que, se cair, é uma questão boa de acertar, porque vai elevar o seu TRI. E então é isso, vamos começar. Né? Classificação de cadeias carbônicas. E aí, como eu falei, são vários critérios de classificação. A gente pode classificar uma cadeia quanto ao formato, quanto ao tipo de ligação, quanto à disposição dos átomos de carbono, quanto aos elementos da cadeia, e assim vai. Né? São vários critérios. O primeiro critério que a gente vai estudar é quanto ao formato da cadeia. Uma cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou acíclica. Nossa, essa cor tá muito feia. Ela pode ser aberta ou acíclica e ela pode ser fechada ou cíclica. Esse é o critério mais tranquilo que tem, porque é só você bater o olho. Por exemplo, na cadeia aberta ou acíclica, todas as extremidades são livres. Por exemplo, aqui nessa cadeia a gente tem uma extremidade livre e aqui é a outra extremidade livre. Ela não é fechada. Já a cadeia fechada, ela não possui extremidades livres. Ela é um ciclo. Então, ela não tem um começo nem um fim. Ela é cíclica. Não possui extremidades livres e elas formam elas formam figuras geométricas. Aqui, por exemplo, numa cadeia de 3 carbonos, a gente tem um triângulo. Se a gente tivesse uma cadeia de 4 carbonos, a gente teria CH2, 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 e ia formar um quadrado. É um ciclo, entendeu? Então a gente pode ter as figuras geométricas. Por exemplo, se fosse uma cadeia de 5, aqui eu desenho uma de 6, né? São ciclos. É bem facinho mesmo. Se forma uma figura geométrica, se todas as extremidades estão, estão unidas, ela é uma cadeia cíclica. E uma coisa importante que tá. Ui, peraí, gente. Uma coisa que eu coloquei aqui embaixo é que o ciclo tem sempre 2 hidrogênios a menos que a cadeia aberta correspondente, certo? Então, por exemplo, a gente vai pegar essa cadeia aberta aqui. Ela tem a fórmula molecular C3, porque são 3 carbonos, certo? São 3 carbonos, 3 hidrogênios, com mais 2 hidrogênios, 5, com mais 3, 8. C3H8. Essa é a fórmula molecular dela. Já a cadeia fechada com o mesmo número de carbonos, ela vai ser C3H6. Porque esses dois, um carbono daqui e um carbono daqui, eles saem para que essas pontas possam se unir e formar um ciclo, tá? Eu não sei se você precisa de decorar isso não, sabe? Se você lembrar disso é bom, mas dá para você contar lá na hora também para fazer, tá? E aqui eu coloquei uma informação, uma observação, que o termo alifático, alguns lugares, esses resumos de internet, vai aparecer o termo alifático como cadeia aberta. Não é a mesma coisa, tá? O termo alifático quer dizer cadeia não aromática. A gente vai ver o que é uma cadeia aromática ali na frente. Mas uma cadeia alifática, ela pode ser aberta, mas ela também pode ser fechada. Então, alifática não quer dizer cadeia aberta, tá? Isso é uma pegadinha que pode aparecer nas questões, tá? Então, aberta ou acíclica é uma classificação quanto ao formato, ou fechada e cíclica é outra classificação quanto ao formato da cadeia. Outro critério de classificação quanto ao tipo de ligação que unem os carbonos. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui: unem os
carbonos. A gente está falando de ligações entre os carbonos. Ligações entre um carbono e outro. A gente não está falando de um carbono e um oxigênio, por exemplo. Então, que unem os carbonos, a gente vai estar analisando somente as ligações entre carbonos, tá? Vou até... tá até aqui grifado em vermelho, né? Sempre entre carbonos, tá? E aí, esse termo, gente, esses dois termos vocês vão escutar demais, que são cadeias saturadas e cadeias insaturadas. A cadeia saturada é uma cadeia que contém apenas ligações simples entre os carbonos. Isso é importante na hora que a gente for estudar sobre reações químicas, tá? Lá no finalzinho a gente usa muito essa coisa de saturada e insaturada para a classificação das reações. Mas então, uma ligação saturada, ela tem ligações simples entre os carbonos. Por exemplo, se a gente for analisar essas cadeias saturadas aqui, entre um carbono e outro, ligação simples e ligação simples. Beleza? Ligação simples, ligação simples, ligação simples e ligação simples. Aí aqui, nesse caso aqui, é o que eu estava falando com vocês. Tem uma dupla? Tem uma dupla entre aqui o carbono e o oxigênio. Não faz com que ela seja insaturada, porque não é uma ligação entre carbonos. O que classifica saturação e insaturação é ligação entre carbonos. Presta atenção nisso, que na hora que você está fazendo uma prova correndo, nervoso, é muito fácil de você passar batido. Por exemplo, essa ligação aqui, ela não entra na classificação, porque é entre um carbono e um nitrogênio, tá? Então, também não entra. E a outra classificação são as cadeias insaturadas, em que pelo menos uma ligação dupla, exista pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Então, não precisa de ser todas as ligações, mas pelo menos uma. Pode ser uma dupla ou uma tripla, pode ser só uma dupla, ou pode ser só uma tripla, pode ser as duas, pode. Pode ter mais de uma, pode, mas então a gente tem que se ater ao pelo menos uma ligação dupla ou tripla, certo? Então aqui, nessa primeira cadeia, aqui é a insaturação. Essa ligação classifica ela como uma cadeia insaturada. Nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? No caso aqui veio uma dupla, mas tripla também é insaturação. É dupla ou tripla, tá? Classifica como insaturação. Então, quanto ao tipo de ligação que unem os carbonos, saturada, somente ligações simples, insaturadas, pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Beleza? Alguma dúvida nessas duas primeiras classificações? Não. É bem tranquilinho, gente. É a matéria mais tranquila de química orgânica é a classificação de cadeia. É maravilhoso. Outra classificação, quanto à disposição dos átomos de carbono. Então, é o seguinte, nessa classificação, a gente vai usar aquela coisa que a gente viu no último slide da aula passada, que são os carbonos primários e secundários, os terciários e quaternários também. Esses tipos de carbono, eles fazem com que a cadeia seja classificada de duas formas. Uma cadeia pode ser normal ou uma cadeia pode ser ramificada. Uma cadeia normal, primeira coisa, existem somente duas extremidades. Beleza, duas extremidades. E existem apenas carbonos primários e secundários, certo? Então, essa coisa de ter somente duas extremidades e carbono primário e secundário é a mesma coisa. Só está sendo explicado de duas formas diferentes, mas é o mesmo, a mesma significa, resultam na mesma coisa, tá? Então, por exemplo, deixa eu só apagar aqui que tá me atrapalhando.
Aqui a gente tem as cadeias normais, né? Tá dividida aqui. Essas são normais, as de baixo são ramificadas. Ela tem somente duas extremidades. Essas duas aí que eu marquei, certo? Mas se você for ver, todos os carbonos são primários ou secundários. Lembrando que carbono primário é o carbono ligado a somente um átomo de carbono, e carbono secundário é o carbono que se liga a outros dois átomos de carbono. Beleza? Então você pode olhar, ó, esse é primário, o primeiro é primário, esse é secundário, 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 primário. Não tem outro tipo de carbono, tá? Essa outra cadeia aqui, a mesma coisa. Só tem duas extremidades, beleza? E somente carbonos primários e secundários. Os da extremidade são primários. Esse daqui também é primário, presta atenção, que pegadinha, muito fácil de errar, porque ele é primário, porque ele só se liga a esse outro carbono, aqui é um oxigênio, então não entra na classificação. E esse daqui é secundário, beleza? E essa é uma cadeia normal. A cadeia ramificada, ela apresenta mais de duas extremidades. Então, ela pode ter 3 ou 4 extremidades, ou mais, né? Dependendo do número de ramificações. E os carbonos são, e não todos, mas vão existir na cadeia carbonos terciários ou carbonos quaternários. Então, ó, aqui embaixo, analisando as cadeias ramificadas, ela tem 3 extremidades, são as 3 extremidades. Essa daqui também tem 3 extremidades, aqui com uma extremidade sendo o flúor. E ela tem, nesse caso, as duas, elas têm um carbono terciário, que é esse carbono aqui. Ele se liga a 3 outros carbonos. Então, esse carbono aqui, ele é o carbono terciário da cadeia. A mesma coisa aqui. Esse carbono aqui, ele é terciário porque ele se liga ao da esquerda. Ui, gente, eu esqueci de desativar a notificação do meu celular. Peraí. Não vai chegar mensagem no meu WhatsApp, vai aparecer. Isso é perigoso. Mas continuando. Esse carbono aqui, então, que eu tava falando, ele liga um carbono na esquerda, outro no direito, e esse daqui de baixo, ele também é terciário, beleza? Como que eu teria um carbono quaternário? Se eu tivesse uma outra ramificação vindo aqui para cima, por exemplo. Ui, peraí, gente. Aqui. Se eu tivesse uma outra ramificação aqui em cima, esse carbono aqui teria um outro carbono, ele seria quaternário. Beleza? E ela é ramificada, esse nome ramificada, porque a gente vai ver na hora que a gente for estudar sobre classificação de cadeia, nomenclatura de cadeias carbônicas, que essas partezinhas aqui, ó, elas são chamadas de ramificação, tá? Por isso que esse tipo de cadeia é chamado de cadeia ramificada. Beleza? Então, resumindo esse slide, quanto ao formato, quanto à disposição dos átomos de carbono, ela pode ser normal, se só tem duas extremidades, e carbono primário ou secundário, e ramificada, se tem mais de duas extremidades, carbono terciário ou quaternário. Muito tranquilinho. Uma classificação importante que pode aparecer também, ainda dentro daquela outra, uma cadeia mista. O que é uma cadeia mista? É uma cadeia fechada que tem uma ramificação. Então, essa parte aqui, ela é uma cadeia fechada. Ou cíclica, né? Mesma coisa. E essa parte aqui é uma ramificação. Então, essa cadeia em seu todo, ela é chamada de cadeia mista. Entendeu?
Então, se você for ver, ela realmente ela só tem uma extremidade, porque aqui não tem extremidade, né? É um ciclo. Mas quando a gente tem uma cadeia fechada, mais uma cadeia ramificada, mais uma cadeia que sai desse ciclo, a gente pode chamar de cadeia mista, beleza? Cadeia mista, esse nome cadeia mista aparece muito nas provas. Quanto aos elementos da cadeia carbônica. Uai, voltou. Quanto aos elementos da cadeia carbônica. Nesse critério de classificação, a gente vai analisar os elementos entre os carbonos. Então, é a mesma coisa da questão das ligações, né, de saturado e insaturado. A gente tem que olhar os átomos entre carbonos, tá? E esses átomos que aparecem entre átomos de carbono, eles são chamados de heteroátomos. Essa palavra é muito importante. Então, o que são os heteroátomos? São os elementos diferentes de carbono que estão entre carbono. Por exemplo, se eu tiver, não sei se vai aparecer aqui no slide preto, mas se eu tiver um carbono, um oxigênio e um carbono, o oxigênio ele é um heteroátomo, porque ele está entre dois átomos de carbono. Isso vai fazer com que existam duas possíveis classificações: cadeia homogênea, quando não há nenhum elemento entre carbonos, ou seja, não existe heteroátomo, não existe isso daqui, não tem nenhum elemento diferente de carbono entre os carbonos, ou pode ter uma cadeia heterogênea, que ocorre a presença de um heteroátomo, que é esse exemplo aqui, né? Que é quando tem um elemento diferente de carbono entre eles. E aí, eu coloquei aqui para a gente lembrar dos chomps, porque geralmente esses heteroátomos, eles são os elementos dos chomps, eles são o oxigênio, o nitrogênio, aí que minha caneta parou de escrever, nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses são os elementos que geralmente são os heteroátomos, beleza? É muito tranquilo aqui também a gente pensar que homogênea é porque só tem carbono, né, na cadeia principal. E heterogênea é que tem um elemento diferente de carbono entre os carbonos. Aí aqui eu coloquei o exemplo para a gente ver. Aqui a gente tem as cadeias homogêneas, todas elas. Por quê? Aqui, bem óbvio, né? Só tem carbono. Não tem outra, não existe nem possibilidade. Aqui, na segunda, eu tenho um elemento diferente de carbono. Tenho o oxigênio. Mas ele não está entre carbono. Então, ele não é um heteroátomo. Entenderam essa diferença? Por isso que ele não é um heteroátomo. Ele é um heteroátomo quando ele está entre dois carbonos. Beleza? Aqui o nitrogênio é a mesma coisa. Existe o nitrogênio? Existe, mas ele não está entre carbono. Aqui só tem o ciclo, só tem os carbonos também. E aqui é a mesma coisa, né? A gente já está até repetitivo. O nitrogênio entre dois carbonos, o oxigênio entre dois carbonos, o oxigênio entre os dois carbonos, tá? Atento a isso, que é sempre entre os carbonos. E aí aparecem dois termos que significam a mesma coisa, assim, que significa uma coisa que a gente já viu. Eu tinha um professor de química orgânica que ela falava que essa aula de classificação de cadeia carbônica devia ser uma aula de português. Porque isso daqui é só a gente pensar na palavra. O que é o termo homo, ele vem de quê? De homogêneo.
E o termo cíclico vem de ciclo. Então, é um ciclo homogêneo. Então, homocíclico é um ciclo homogêneo, que seria esse caso aqui. Também pode ser chamado de homociclo, mas é a mesma coisa, é só um termo. Esses termos a gente tem que preocupar, não, tipo assim, de saber para falar na hora da prova, mas a gente tem que saber esses termos para caso eles apareçam na prova, a gente saiba o que eles significam e não se assuste. Então, homociclo é simplesmente um ciclo homogêneo e heterocíclico é um ciclo heterogêneo, que é esse caso aqui. Ele é um ciclo, é uma cadeia cíclica e tem um heteroátomo entre eles. Ok? Vou beber uma aguinha aqui. Alguma dúvida? Aí a gente chega numa parte que é mais, vamos dizer, começa a complicar um pouquinho mais. Mas, gente, cadeia aromática. Cadeia aromática é um trem que, assim, não cai não, sabe? Despenca. É, é mais certo do que tudo que vai ter cadeia aromática no Enem, no vestibular que você for fazer. Como identifica uma cadeia principal? É a próxima aula, Mili. É porque a gente vai olhar essa coisa da cadeia principal quando a gente for aprender a nomenclatura, tá? É na próxima aula. Sim, a cadeia principal, só para falar, gente, não precisa. A próxima aula tem isso, mas só para responder a pergunta da Mili, a cadeia principal, ela é a que tem a maior quantidade de carbonos, é a cadeia que tem presente a função orgânica, é a cadeia que tem insaturação e é a cadeia que tem maior número de ramificação, tá? A gente usa o FIR para descobrir qual que é a cadeia principal. Mas me aguenta aí um pouquinho, que terça-feira a gente vai chegar nesse ponto, tá? Eu acho. Não sei, se não for na terça, é na outra semana, tá? Mas a gente vai chegar lá. Beleza? Mas são esses três critérios. É a cadeia que tem maior número de carbonos, é a cadeia que tem a função orgânica, que tem a insaturação e que tem o maior número de ramificação. Beleza? Mas então, voltando aqui para a cadeia aromática. As cadeias aromáticas, eu até pus aqui, são uma parte importante dessa aula. Eu diria que é a parte mais importante. Primeiro, a gente tem que entender que uma cadeia fechada, ela pode ser de dois tipos. Uma cadeia cíclica, ela pode ser alicíclica ou alifática, e ela pode ser aromática. Lá, no primeiro slide, vou voltar lá para a gente ver. Eu coloquei aqui a caixinha falando, cuidado com o termo alifático. Não quer dizer aberto, mas sim cadeias não aromáticas. Então, o que isso significa? A cadeia fechada. Ela pode ser aromática? Ela pode ser aromática. Se ela não é aromática, ela é o quê? Ela é uma cadeia fechada, não aromática, ou uma cadeia alifática, ou alicíclica. Sinônimo, tá? Mais uma palavrinha para guardar. Alicíclica significa uma cadeia fechada que não é aromática. Mas aí você me fala, tá bom, Ana Luísa, mas eu não sei o que é uma cadeia aromática. E aí que a gente entra nessa parte que eu disse que pode ser um pouco mais complicada. Para que uma cadeia seja aromática, ela tem que obedecer a três regrinhas que são chamadas de regras de Huckel. Quais são essas regras? O ciclo, para ser essas regras classificam uma cadeia aromática, tá? Para a cadeia, se ela seguir esses passos, se ela atender esses passos, ela é aromática. Então, o ciclo, para ele ser aromático, ele tem que primeiro ser plano. O que eu falei
aula passada, que era uma classificação de geometria que seria importante para as próximas aulas em questão de plano e espacial. Alguém lembra? Vocês estudaram, gente? Nossa, que lindo! Isso mesmo, tem que ter saturação, gente. Empolguei aqui. Tem que ter saturação para ser plano. Então, o ciclo, resumindo, para ser plano, ele tem que ter dupla, tripla. No caso, falei dupla, escrevi tripla e dupla, né? Ele tem que ter uma insaturação para ele ser plano. Muito bem, Micaela, fez o seu dever de casa. Ele tem que conter elétrons π ou elétrons não ligantes no mesmo plano do anel. Tá? Que merda é essa, né? Conter elétrons π é uma coisa, o 1 e o 2 é praticamente a mesma coisa. Porque vocês lembram que eu expliquei para vocês que a ligação dupla, ela tem uma ligação sigma e uma ligação π. A ligação tripla, ela tem duas. Desculpa, gente, tô falando besteira. Ia falar besteira, ainda bem que eu não falei. Ela tem uma sigma e duas duplas. Então, quando ele fala conter elétrons π, significa os elétrons que participam da ligação π, tá? São os elétrons que participam da dupla e os elétrons que participam da tripla. Beleza? É só isso. E os elétrons não ligantes, a gente vai ignorar eles por enquanto, tá? Mas é só para saber que existe essa classificação dos elétrons não ligantes. E ainda, eles têm que satisfazer essa expressãozinha matemática aqui, quase uma função, quase não, né? Uma função, que é o número de elétrons π tem que ser 4n, tem que ser igual a 4n mais 2. O que é n? É um número inteiro qualquer. Não deve ter feito sentido nenhum na cabeça de vocês, mas vamos mostrar, vamos entender. Primeira coisa, tá, aqui eu só coloquei um resumo para explicar aqueles que o outro slide, o que estava falando era num um jeito mais formal, vamos dizer assim, né? Então, para ser um ciclo aromático, a cadeia tem que ser fechada com duplas deslocadas, intercaladas, e que obedeçam à expressão matemática anterior, 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. Uma coisa que não estava aqui, que é importante, que eu tinha esquecido de falar, é que são duplas ou triplas, né? Que são as ligações π, intercalado com ligações simples. Então, eu tenho que ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, ou uma tripla, uma simples, uma tripla, uma simples e assim sucessivamente. Eu não posso ter, por exemplo, uma dupla, um carbono, uma dupla. Isso daqui de cara já desclassifica como aromático. Então, voltando lá no outro slide, que eu tinha esquecido de pôr isso aqui. As regras são ter dupla ou tripla, conter os elétrons π da dupla e da tripla, satisfazer a expressão 4n mais 2 e duplas intercaladas com ligações simples. Beleza? Eu não pus isso daqui, mas dupla. Quem estiver anotando, anota isso daí, tá? Que eu tinha esquecido de colocar nesse slide. Então, tem que ter dupla simples, dupla simples, dupla simples, ou tripla simples, tripla simples, tripla simples. Não pode ser dupla seguida de dupla ou tripla seguida de tripla. E o resto aqui que eu já falei. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que cada elétron, os elétrons π, eles são em 2 por cada ligação. Então, eu mostrei ali, eu fiz os desenhos à mão antes, para não perder tempo de ficar desenhando. Então, os desenhos foram eu mesmo que fiz, por isso que são horrorosos assim, mas era só para poupar nosso tempo. Então, aqui, se eu tenho uma ligação π, essa ligação π tem 2
elétrons π. Um de cada carbono, tá? Um carbono tem um elétron, outro carbono tem outro elétron π. Lembrando que ligação covalente é compartilhamento de elétron. Esses elétrons π, eles são compartilhados entre os dois e formam uma ligação π. Então, quando a gente estiver lá contando o número de elétrons π para colocar nessa expressão, a gente tem que lembrar que a cada ligação π, eu tenho 2 elétrons. Então, eu tenho 2 elétrons π por ligação π. Entenderam? Ou não fez sentido nenhum? Fala aí pra mim. Se não tiver feito sentido, eu falo de novo. Tá, eu vou falar de novo. Vou apagar aqui e falar de novo. Peraí. Então, repetindo. A gente sabe que a ligação π, ela está presente nas ligações duplas e nas ligações triplas. Então, quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. As ligações triplas, eu tenho uma sigma e 2 ligações π, certo? Até aí tudo bem, a gente já tinha visto isso na última aula. Só que o que eu quero que vocês entendam? Que essa ligação π, ela é formada por 2 elétrons, tá? Quando a gente tem lá, por exemplo, um carbono, aí a gente tem lá os elétrons, os 4 elétrons da camada de valência, outro carbono com os 4 elétrons da camada de valência, e a gente faz uma ligação covalente. Vocês não viram assim? Que você faz o círculozinho e os elétrons são compartilhados. Vem um elétron de um carbono e outro elétron de outro carbono. Aí, se essa ligação aqui for uma ligação π, esses 2 elétrons, um de cada carbono, eles são classificados como elétrons π. Por isso que são 2 elétrons π por cada ligação π, entendeu? O elétron ele só é chamado de π porque ele está na ligação que é chamada de π, entendeu? Fez mais sentido agora? Ou ainda não fez? Se ainda não tiver feito sentido, eu vou repetir de novo. Entendeu? Tá bom, então, que bom. É só por quê? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente colocar nessa expressão, a gente vai ter que contar o número de elétrons. Por isso que a gente tem que saber que em cada ligação π, tenho 2 elétrons π por ligação π, beleza? E aí, vamos usar os exemplos para isso fazer mais sentido. Igual eu falei, os desenhos estão horrorosos, mas era melhor do que a gente perder tempo depois ficando desenhando durante a aula. O que acontece? Esse exemplo aqui, ele é um ciclo aromático ou não? Ele não é um ciclo aromático, já está escrito aqui embaixo. Por que ele não é um ciclo aromático? De cara, ele não é um ciclo aromático porque as duplas não estão intercaladas. Aqui eu tenho uma dupla seguido direto de outra dupla. Então, de cara, a gente já sabe que ele não vai ser aromático, porque lá nos critérios das regras de Huckel, estava falando que as duplas tinham que ser intercaladas. Beleza? Então, esse daqui já não é um ciclo aromático. Esse segundo, as duplas estão intercaladas. É um fator positivo. Se eu for olhar isso, beleza, pode ser que eles sejam aromáticos. Mas a dupla intercalada não é o único critério para que um ciclo seja aromático. Qual que é o outro critério? Obedecer a expressão 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Vou até escrever aqui de novo. 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Beleza? Aí que vem a coisa que eu falei com vocês de 2 elétrons por ligação.
A gente tem duas duplas. Eu tenho duas duplas. Isso vai resultar em quantos elétrons π? Em 4 elétrons π. Entendeu por que eu estava falando aquilo de 2 elétrons por ligação? Então, se esse ciclo ele tem duas duplas, ele tem 4 elétrons π. Aí a gente joga na expressão que está aqui. O 4 é o número de elétrons π. E eu estou só jogando valores nessa fórmula. Aí eu vou passar esse 2 para cá, subtraindo. Vou chegar aqui 4n é igual a 2. Na hora que eu passar o 4 para o outro lado, eu vou simplificar, né? Vai ficar 2 sobre 4. Eu vou simplificar em 1 meio. E eu vou descobrir que n é igual a meio. Meio é um número inteiro? Meio não é um número inteiro. Vocês viram lá na aula de conjuntos em matemática que número inteiro, representado pelo Zzinho lá, eu não vou conseguir fazer o Z. Ah, enfim, você sabe o que é. São números positivos e negativos, mas que não são decimais. Meio é decimal, meio é 0,5. Meio não é um número inteiro, meio é um número racional. Então, é um ciclo aromático? Não é um ciclo aromático. Por quê? Tem dupla intercalada, beleza, mas não obedece à expressão. Então, não é um ciclo aromático. Entenderam por que esses dois não são aromáticos? Esses dois não são. Nenhum dos dois, não, nenhum é. Se quiser, eu explico de novo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Tô achando que ninguém entendeu. Gente, fala comigo, pelo amor de Deus. Tá tranquilo? Micaela, entendeu? Caio, entendeu? Alguém não entendeu, gente? Pode falar, não tem vergonha, não. Tá. Então eu vou seguir. Se alguém ficar. Se aqui desse um número inteiro seria um ciclo aromático. Seria. É esse o próximo exemplo. Tá? O próximo exemplo. Vamos lá. Tem dupla intercalada. Ele encaixa na primeira na primeira. Ai, gente, fugiu o nome. Na primeira regra, né? No primeiro critério. Tem dupla intercalada. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Ele tem 3 ligações duplas. Isso é igual a 6 elétrons π. Por quê? Porque são 2 elétrons π por ligação dupla. A gente joga na expressão 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Número de elétrons π, 6. 4n mais 2. Na hora que eu passar o 2 aqui subtraindo, 6 menos 2 vai ficar 4. Na hora que eu passar esse 4 dividindo, 4 dividido por 4 é igual a 1. Olha que bonito. 1 é um número inteiro. Então, ele obedeceu a todos os critérios. Quais eram os critérios? Ter dupla. Ele tem dupla. Tem saturação, no caso, né? Não necessariamente dupla. Tem dupla. Um critério. As duplas estão intercaladas. Outro critério. Ele obedece à expressão 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. Por quê? Porque n é um número inteiro. Então, pronto. Então, esse é um composto aromático. E, gente, eu falei com vocês na primeira aula que o carbono era o reizinho da química orgânica. Esse cara aqui é o segundo rei. Ele é o rei substituto. Nem sei se existe, mas ele é, tá? Esse cara
esse nome vocês têm que saber, ele é chamado de benzeno. Ele é um composto aromático de 6 carbonos, estou destacando os carbonos aqui, e ele é o principal composto aromático. Para a nossa felicidade, a nível de Enem, presta atenção, você não vai ficar fazendo esse tanto de trem toda vez, não. Eu só quis te explicar, porque realmente, se você for fazer um vestibular ou alguma coisa assim, você vai precisar. Mas, a nível de Enem, presta atenção nisso daqui. A nível de Enem, todo composto aromático vai ter benzeno. Todo. Você vai olhar, você vai achar benzeno? É aromático. Não tem benzeno? Não é aromático. Você não precisa de fazer todas aquelas outras regras, tá? Então, a nível de Enem, o que é composto aromático? É o composto que tem benzeno. Entendeu? Entenderam isso? A nível de vida, a nível de realidade, não é assim. Existem outros compostos aromáticos que não são benzeno. Mas a nível de Enem, para classificar o composto em aromático ou não, ele tem que ser benzeno. Tem que ter benzeno na cadeia. Entenderam? Aí, ó, eu até coloquei, para nossa felicidade, consideraremos cadeias aromáticas aquelas que têm benzeno. Então, de cara, já iremos falar o que é e o que não é aromático, sem aplicar a regra de Huckel em todas as situações. Mas atenção, se alguém for fazer prova específica, tem que saber aplicar essa regra. Porque na prova específica, pode ser que ele te dê um composto assim, ó. Só pra eu mostrar pra vocês, ó. O composto vai ter assim, ó, vai ser um oxigênio. Esse composto também, ele é famoso nos aromáticos. Ficou fraquinho, né? Mas assim, ele tem um carbono aqui, um carbono aqui, um aqui, um aqui. Esse composto aqui é aromático, com uma dupla aqui, ó. Não, mentira. Uma dupla aqui e uma dupla aqui. Ele é aromático. Se você vai fazer só Enem, você precisa de preocupar com isso daqui? Nunca. Esquece isso na sua vida. Se você for fazer Enem, você só precisa de saber do benzeno. E eu sei que o nosso tempo já acabou, mas só pra gente fechar aqui, ó. O benzeno, então, ele pode ser representado de duas formas. Assim, normal, com as duplas aparecendo, os átomos expostos, normalzão. E ele também pode ser representado assim, com essa bolinha no meio. Então, quando você vê uma coisa assim, né, com uma bolinha assim no meio, é um benzeno. O que que essa bolinha significa? Significa que as duplas do benzeno são ressonantes, ou seja, no benzeno tem uma dupla aqui, uma dupla aqui e uma dupla aqui. Essas duplas, elas ficam trocando de lugar. Essa dupla vem para cá, essa dupla vem para cá e essa dupla vem para cá, que é o que está representado aqui. Essas duplas, elas são ressonantes, elas ficam meio que girando. Elas giram entre os carbonos. E esse círculo representa isso. Então é muito comum nas provas você ver lá um negócio assim, ó, isso é um benzeno. Você viu isso? É composto aromático. Não tem isso? Não é. Beleza? Entenderam? Esse finalzinho? Tá tranquilo? Entenderam mesmo, mesmo, mesmo? Então, gente, era só falta um slide, mas aí terça-feira a gente. O resto aqui é exemplo. Terça-feira a gente termina, tá bom? É intervalo agora, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, me procurar. Mas assim, essa aula, só o finalzinho dela ali sobre composto aromático, que realmente pega um pouquinho. Mas fora isso, é uma aula bem de boa, né? Classificação. É uma aula legal, eu gosto dela, acho ela boa. E é isso. Bom final de semana para vocês. Não deixem de fazer o simulado, tá? Esse final de semana.
E é isso. Qualquer dúvida pode me mandar no WhatsApp. Beleza?